Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Segundo dia dos nossos estudos aqui. Na terça-feira passada nós falamos sobre Romanos 1. É bom a gente relembrar um pouquinho para que a gente possa mergulhar no capítulo 2 com mais entendimento. Eu não sei vocês, mas me ajuda muito quando, particularmente, vou ler um trecho difícil, que é a carta de Romanos. A carta de Romanos é bem complexa, você não pode ler de forma rápida, tem que ler parando, entendendo. Então me ajuda muito a caneta, né? Escrever, repetir, memorizar, né? Então, se você tem um caderninho, puder trazer, ou você pode se utilizar do próprio celular para fazer essas notas, é importante, porque na segunda leitura que você fará no capítulo, você vai se lembrar com mais facilidade e entender também com mais facilidade. Amém? No capítulo 1, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que Paulo, ele não escreveu essa carta, né? Ele ditou essa carta, e quem escreveu essa carta foi? Tá bem? Porque ele precisa anotar? Tércio. Foi Tércio, né? E ele estava onde quando ele escreveu essa carta? Ele estava na cidade de Corinto. E nunca ele visitou Roma. Ele só ficou na vontade, né? Ele foi impedido por outras missões, por outras responsabilidades. E a carta de Romanos é um tratado de salvação para nós, né? De graça, manifestação da graça de Deus. E quando nós lemos Romanos, nós somos convidados a cada capítulo a permanecer, como o diácono Alexandre disse aqui, permanecer no Evangelho verdadeiro, porque só o Evangelho verdadeiro é o poder de Deus para transformar tribos, nações, corações, mentes. Nós aprendemos aqui também a importância da fé, né? O justo viverá pela fé. Nós aprendemos no capítulo 1 ainda que a ira de Deus ela foi mencionada contra o quê? Contra o homem? Não, contra o pecado que o homem pratica. Num contexto que era de idolatria, era de perversão sexual. Então a ira de Deus estava acesa diante daquela situação. E os seres humanos, eles são consideráveis por causa disso indesculpáveis, né? Nós vimos no capítulo 1. Eles são indesculpáveis por quê? Porque eles têm acesso à criação de Deus. Eles têm acesso à natureza. É inegável que existe um Deus, né? Nós aprendemos que essas pessoas, ao invés de valorizarem o Criador, estavam valorizando a criatura. E nós vimos também que uma das piores sentenças que Deus pode dar para o ser humano é entregar o ser humano a ele mesmo, a sua própria vontade. Sabe quando Deus ele deseja então e decide, ok, siga o seu caminho? É horrível. Que isso nunca aconteça com ninguém aqui. O ser humano ele é cheio de maldade. Nós aprendemos aqui no capítulo 1, fala do quê? Da injustiça, da perversidade, da avareza, da maldade, da inveja, do homicídio, da discórdia, do engano, da malícia, da difamação, da calúnia, que somos insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeto natural e sem misericórdia. Tudo isso. E ele nos atesta no último versículo a seguinte coisa: não podemos só não praticar. Não foi isso que foi dito no capítulo 1? Paulo escreveu, Paulo ditou. Não podemos só não praticar, mas também não devemos apoiar quem pratica. Mas eu não apoio ninguém que pratica o mal. Quando você vê uma foto de uma amiga na rede social, sensual, você não está lá sensual, mas ela está. E você vai e curte. E você diz, arrasou, amiga. Você não está fazendo, mas você está provando. Para Deus é igual.
essa piada, mas achei engraçadinha, vou compartilhar, estou apoiando. Para Deus, tudo igual. Um meme engraçadinho, que tem aí o seu lado pervertido. Eu não criei o meme, eu não criei o Reels, mas eu compartilho, então eu aprovo, eu faço aquilo crescer. Para Deus é igual. Amém? É isso que Paulo está dizendo para os romanos. Não basta não praticar, você não pode aprovar, você não pode ser conivente, concordar. Então, portanto, quando você for perguntado, porque também a gente não pode se meter, mas quando você for questionado, se alguém perguntar a sua opinião sobre um determinado assunto que você sabe que está errado, se posicione. Se posicione. Olha, você me desculpe, mas está errado. Se posicione. Não brigue, se posicione. Mostre que você não aprova. Amém? E aí, convido vocês, só para a gente ter um raciocínio. Deu para esquentar o capítulo 1? Deu para relembrar? Amém? Vamos para o capítulo 2 então. Agora a gente começa. Antes de ir para o capítulo 2, convido vocês para a gente ler o 32. Capítulo 1, versículo 32, para a gente emendar o 2 para ter raciocínio. Vamos lá então. Romanos, capítulo 1, versículo 32. Então ele está aqui falando no 31 sobre as coisas ruins. E no 32 ele fala assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de mortes, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então aqui eu dei todo esse resumo para vocês, porque é tudo que ele disse nessa carta. Ele emenda no segundo capítulo. Olha o que ele diz: portanto, és inexcusável quando julgas homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da tua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? A gente para aqui, mas a gente vai continuar, tá bom? Confuso, né? Se a gente ler rápido assim, confuso. E tu que julgas, e que julgas, e que julgas, e muito julgas, e a gente fica meio confuso. Mas Deus vai clarear. Vamos lá. Ele faz uma pergunta no meio desse capítulo, mas antes ele faz, portanto. Por quê? Depois de tudo que eu falei para vocês no capítulo 1, vocês são isso, nananã. Aí Paulo fala, portanto, ou seja, depois de tudo que eu expliquei para vocês, vocês, romanos, são inexcusáveis. O que quer dizer isso? Indesculpáveis. Não tem desculpa. Se você faz, não tem desculpa. Porque você me conhece a Deus. O apóstolo estava repetindo no capítulo 1, o ensino, o capítulo 2, no versículo 1, 2, 3 e 4, o que o Mestre Jesus nos ensinou em Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados. A principal repreensão de Paulo aqui não é julgar, e sim pegar leve com você mesmo. Pegar pesado com o outro, mas quando é você, está tudo bem. É isso que Paulo está pegando aqui. Julgar as coisas nos outros, condenar os outros, mas quando é com você, está tudo bem. Foi só um deslize, foi só uma falha. Criticar é a nossa mania, é a nossa tendência, é a nossa especialidade. Em algum momento da nossa vida, você ou eu já se pegou criticando. Sim ou não? Sim. Criticando, e temos essa mania, e é uma mania de se indignar. O que é se indignar?
ficar bravo com o pecado alheio, olhar o pecado alheio com uma lupa que aumente e potencializa esse pecado, que quer seja um comportamento, mas é repetido, né? Quando é no outro, a gente aumenta porque é muito grave, é muito imperdoável. Mas quando a mesma coisa é feita por nós, não tem problema. Não é algo tão grave assim. Não é digno de punição. Mas quando é no outro, pune, condena, corta, manda para a fogueira, põe de banco, mata. Nós somos assim. E só não somos assim ainda muito mais porque Jesus trabalha em nós. Porque a nossa natureza é má. É má. E nós somos assim rápidos para julgar, rápidos para condenar, né? E aí ele fala, bem sabemos, no versículo 2, ele não fala assim, eu sei, você sabe. Ele quer dizer assim, todos nós sabemos que o juízo de Deus, quando ele acontece, é segundo a vontade dele, segundo a verdade dele contra quem faz essas coisas. Por que ele disse isso? É uma calmaria para você saber que Deus é quem julga você. É uma calmaria. O que a gente vê nos tribunais hoje? A gente vê injustiça, não é? Quantas pessoas, se nós formos procurar, quantas pessoas foram presas indevidamente, passaram anos na cadeia, saíram e aí, depois de 10 anos, descobriram que ela era inocente. Por quê? O juízo do homem é falho, mas o juízo de Deus é verdadeiro e justo. Por isso que Paulo está falando aqui, quem vai julgar vocês não é o homem, não sou eu, é o juízo de Deus. E você que condena, Paulo está falando, e pratica, você acha que vai se livrar? Ele faz uma pergunta, você acha que vai se livrar do juízo de Deus? Explicação. Se uma pessoa ela é conhecedora bastante do que é correto, e não precisa ser cristã efetivamente, né? Porque nós crescemos com juízo de valor, não é verdade? Antes de você servir a Deus, antes de você se render a Deus, você já sabia, antes de chegar nas suas mãos a Bíblia, os 10 mandamentos, você já não sabia que é errado matar? É errado roubar? Nós não precisávamos então ler ali a lei, mas são juízos de moral, coisas morais que nós já tínhamos na nossa mente. Então Paulo está dizendo assim, se você tem um conhecimento bastante para julgar o outro, se você tem essa claridade, essa consciência para reconhecer o erro no outro, e você também, com a mesma facilidade que você tem de reconhecer o erro no outro, reconheça em você também. Porque se você consegue julgar o outro, perante Deus, você não é ignorante. Esse capítulo 2, ele serão aqui, 29 versículos de chibata, tá? Já se prepara. Mas por quê? Porque Deus é ruim? Não! Deus quer mostrar a graça através dessa chibata aqui. Amém? Quem está entendendo até aqui? Vamos lá. Então, se você é capaz de julgar o outro perante Deus, você não é ignorante mais. Ele está sabendo o que é certo e o que é errado. Então, ele não é inocente. Então, ele tem que se submeter ao juízo de Deus. Pois ele tem condições morais de avaliar o outro e a si mesmo. Certo? Quando a gente descrevendo essa explicação de Paulo, a gente está vendo aqui a explicação nítida da hipocrisia. Não é verdade? Não foi a mesma coisa que aconteceu com Davi? Quando Davi, ele pecou, né, que ele foi lá, tomou a esposa do seu servo, depois ele colocou
o servo lá na frente da batalha para ser o primeiro a morrer. E aí ele tem um encontro com o profeta diz a ele: olha, digamos assim, hipoteticamente, que uma pessoa que tem várias ovelhinhas, várias criações, recebe uma visita especial e ele quer fazer um churrasco para essa visita. E aí ele olha para o vizinho que só tem uma vaquinha, e ele, ao invés de pegar do seu rebanho, ele vai pegar do vizinho. Davi nem deixou o profeta falar. Que injusto! Mata ele! É você. Está vendo que Davi ficou cego para o seu erro, mas estava pronto para condenar o outro. Desde lá. E aí então, a gente chega numa pergunta assim, numa encruzilhada. Paulo está dizendo para não criticar, para não julgar? É isso que Paulo está dizendo aqui? Sim. Jesus falou: não julgais, e portanto não vou julgar nada. É isso? Não, a gente aprendeu aqui no Sermão do Monte, lembra? Que o julgar é já na condição de condenar, tá? Porque nós precisamos ter senso crítico. Quando o Senhor disse assim: tomai cuidado com os falsos profetas, como eu vou saber se são falsos? Se eu não julgar, colocar em julgamento. O que é colocar em julgamento? Ver se está tudo certo, se realmente aquilo condiz com o que foi aprendido, antes de descartar. Paulo está falando aqui: vocês precisam ter o senso crítico, ele precisa existir. O que eu estou dizendo aqui, Paulo está falando, é a hipocrisia. O que é a hipocrisia? É apontar, condenar, julgar obras nos outros que ele mesmo faz. Quem já viu isso? Não pode beber, hein? Não pode beber álcool. Se você chega na casa dele às escondidas, o que ele está fazendo? Bebendo álcool. Não pode falar mal dos outros. Viu? Quem tais coisas praticam vai queimar no fogo do inferno, a língua vai cair e assim por diante. Mas o que ele mais faz quando não tem ninguém por perto? Falar mal dos outros. Era exatamente assim que os judeus estavam fazendo. Pregando o certo, fazendo o errado. Condenando quem não fazia, mas eles próprios não. Eles vestiam máscaras. E aí Paulo vai em cima, por quê? Paulo quer dizer aqui: Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Você não pode usar uma régua elevada para o outro e uma baixa para você. Não pode. Não pode ser privilegiado e o outro não, sendo que os dois fizeram as mesmas coisas. A Bíblia manda que o juízo seja justo, e o único que pode julgar com justiça é Deus. O meu amigo ali está prestando atenção, hein? Versículo 4. Aí ele faz uma pergunta. Olha lá a pergunta que ele faz: ou despreza as tuas riquezas da tua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? É uma pergunta. O que ele está falando aqui? Será que você despreza a riqueza da benignidade? O que ele está falando? Com quem ele está falando? Com os judeus. Ele está falando assim: peraí, vocês judeus têm uma história de milagre. Vocês viveram um milagre, vocês viram coisas acontecerem. Deus poupou vocês muitas vezes. Deus fez pacto com vocês. Deus prometeu que de vocês viria o Filho de Deus. Mesmo assim, ele está falando assim: você despreza a riqueza dessa bondade? Essa bondade, quantas vezes Deus foi bondoso com você, judeu, povo de Israel? Quantas vezes Deus te tolerou, povo de Israel? O que é tolerar? É não agir na ira. Deus poderia destruir todos como teve vontade de fazer muitas
muitas vezes, mas não fez. Deus foi longânimo. O que quer dizer longânimo? De longo ânimo. Deus foi paciente. Quando ele podia destruir, ele era longânimo. E por que ele é longânimo? Porque isso é atributo de Deus. Deus não sai julgando sem ser, primeiro, bondoso, tolerante e longânimo. Esse é o nosso Deus. Bondoso. A Bíblia não fala que ele é só bondoso, a Bíblia fala que ele é rico em bondade. Ele transporta em bondade. Algo que eu nem consigo expressar aqui, a bondade de Deus. E aí ele fala que essa tolerância, ele poderia ter castigado todas as vezes que pecaram. O livro de Juízes é um exemplo. Você termina um capítulo e fala assim que morre o governante lá, todo mundo volta a fazer o que não podia. Deus não destrói, manda outro. E aquele outro prega. Enquanto ele vive, a nação vai corretamente. A partir do momento que ele morre, volta todo mundo para trás. E Deus não destruiu. Ele foi tolerante, longânimo. E aí ele fala, quando você despreza essa bondade toda que Deus teve com você, povo de Israel, você está, olha que sério, quando você despreza a bondade de Deus, povo de Israel, você está ignorando essa bondade. E é essa bondade que te leva ao arrependimento. O arrependimento não é algo que vem sem a bondade de Deus. Ele vem com a bondade de Deus, porque nós somos ruins. Deus é que nos faz nos arrepender. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que o povo judeu pensava? Nós temos aliança com Deus, portanto, nada mais nos é necessário. Nós temos aliança com Deus. É suficiente. Não precisamos de Jesus. Não precisamos desse evangelho. Nós somos o povo escolhido. Nós temos os privilégios. Nós não precisamos do evangelho. Aí Paulo está falando. Quando vocês pensam assim, vocês desprezam toda a bondade de Deus do passado. Porque se vocês valorizassem os atributos de Deus, os atributos de Deus levariam vocês ao arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento não é remorso. Porque o remorso faz uma vez, faz duas, faz três, faz quatro e sempre faz. Quem já viu aqui pessoas vindo aqui na frente e repetindo, eu vim para ficar. E aí é a última vez que você vê essa pessoa. Nunca mais. E aí tem uma festividade. E essa pessoa vem. Quem vem aqui de novo? Eu vim para ficar. Pode dar Feliz Natal para ela, bom ano novo. Porque ela não volta. O porquê que ela não volta? Porque a igreja não tem poder? Porque o evangelho não foi pregado? Por que ela não volta? Porque não houve arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento é mudança de direção. É conversão. De verdade. Estou indo nessa direção, vou converter e vou na outra direção, na contramão do mundo. O arrependimento, ele traz dor, ele traz choro, ele traz raiva de você pensar, como que eu fui cair nisso, Senhor? Eu estou indignado comigo mesmo. Veja, o arrependimento é você e Deus. Te traz vergonha. Mas o arrependimento te traz também certeza de que existe perdão para o seu pecado. Amém? Esse é o arrependimento genuíno. E o arrependimento genuíno, quando acontece na vida de alguém, essa pessoa muda mesmo. Muda mesmo, sabe? Ela muda pensamento, ação, comportamento, hábito.
sempre tem alguém olhando para você. Puxa, eu gostaria tanto de ser como ela. Não é inveja. Entenda o que eu estou falando. É uma referência. Quem quer ser referência? É tão bom. É tão bom alguém falar assim, olha, eu estou aprendendo. Olha, eu gostaria de me vestir como você. Você transmite a piedade de Cristo. Você é uma mãe tão piedosa. Você é uma mãe tão carinhosa. Você é um pai tão atencioso. Eu queria ser como você. Isso é ser referência. Porque Cristo vivia em você. E aí Paulo está falando que o arrependimento, ele traz uma sinceridade e uma vontade de nunca mais ofender quem tanto me ama. Amém? Esse é o verdadeiro arrependimento. E aí, versículo 5, até aqui tudo bem? Amém? Vamos ler versículo 5 até o 11. Vamos de pedacinhos. Mas, então aqui ele fez a pergunta, né? A bondade de Deus não te leva ao arrependimento? Você ignora a bondade de Deus, mas é ela que te leva ao arrependimento, viu? Versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Quanta informação! Vamos por parte, ok? Vamos lá. O que é um coração impenitente? O que é um coração impenitente? É um coração que não se penitencia. Tá, Carol, ajudou muita coisa. Tá, o dicionário faz isso, não faz? Quando você procura lá, o que é impenitente? É o que não se penitencia. Tá, e o que é penitência? Aí você tem que ir para o dicionário, ver a palavra e assim vai. Vamos lá. É aquele que não mostra, coração impenitente, aquele que não mostra arrependimento. Coração impenitente é aquele que persiste no mal. É aquele que é teimoso no erro. É aquele que é teimoso no vício. É aquele que é teimoso no crime, no pensamento errado. Ele persevera, mas ele persevera no pecado. Ele é perseverante, mas é no pecado. Esse é o coração impenitente. Ele não se deixa dobrar. Ele é duro. E quando o judeu que se julga perfeito acha que com ele haverá exceção, porque eles fazem tudo certinho, obedecem à lei, ele se engana, porque Paulo está falando, quando o judeu faz isso, ele está acumulando ira sobre ira. O que é isso, gente? Ira sobre ira. Existe um momento em que ira sobre ira acumulada vai transbordar. Deus precisa se irar com o pecado, porque senão ele é justo. Então ele tem que se irar com o pecado. Amém? Quando o judeu julga-se perfeito e acha que com ele haverá exceção, porque ele tem privilégios e ele obedece à lei, ele está acumulando para si ira sobre ira. Matemática. Porque eles continuam sendo adoradores da moral e da ética, se agarram na moral e na ética, acham que a moral e a ética vão salvá-los, quando na verdade o que salva é Jesus. Amém? Então, ira sobre ira é o dia do juízo final, quando a ira de Deus vai ser literalmente derramada. Não vai ser uma ira só. A Bíblia está falando ira sobre ira. E ele ainda diz assim, em tesouras.
para ti, ira sobre ira. O que quer dizer? O que é entesourar? Vem de tesouro. Quem entesoura, guarda o tesouro, certo? Estou entesourando. Quando eu vou nesse caminho dos judeus, Paulo está dizendo, você está entesourando, não coisa boa, você está entesourando ira sobre ira. Isso não assusta? Ira sobre ira. Gente, esse capítulo 2, ele está falando, você está aumentando cada dia mais a ira do juízo de Deus. É ira sobre ira. Você está entesourando não o bem, você está entesourando o mal, e não para o outro, para você. Aí Paulo, a missão dele, por que é tão duro? A missão dele era explicar que haveria um dia de juízo, haveria um dia de ira, onde Deus ia manifestar o desprazer, e a ira seria derramada. Isso já está acontecendo. Só que o que nós estamos vendo não é a ira sobre ira. Nós estamos vendo a ira de Deus contra o pecado. Mas naquele dia, Paulo está dizendo, haverá ira sobre ira. Paulo queria dizer o seguinte aos judeus, que qualquer meio, fosse ele, os 10 mandamentos agarrados, fosse estar na igreja, fosse estar na sinagoga, não tinha poder para salvar. Paulo estava dizendo que havia somente garantia, justificação e redenção através de Jesus. Paulo estava explicando que apesar de eles terem aparência de piedade, nossa, parece, a gente não fala assim, parece tão bonzinho, parece tão piedoso, parece tão fiel, parece tão carinhoso. Paulo está falando que apesar de terem aparência de piedade, era na verdade rejeitado pelo próprio Deus. Os judeus pensavam então, como tinham os privilégios, não precisavam de mais nada, não precisamos procurar o Evangelho. Só que aqui Paulo está falando da importância então das obras. As obras expressam o que está no seu coração. Se o seu coração não é mais impotente, você terá obras boas e você será julgado pelas obras. O discurso e a prática vai ser a base do seu julgamento. Presta atenção que essa é a parte principal desse capítulo. O seu discurso e a sua obra vai ser a base do seu julgamento. O que você fala e o que você vive vai ser a base do seu julgamento. Isso é bom? Vou repetir. O que você faz e fala será a base do seu julgamento. O juízo, portanto, o judeu é a história do judeu, Carol, não precisa se aplicar aqui, se aplica. Por quê? A gente não teve o privilégio deles, ok, mas o que a gente tem? A gente tem vários privilégios que são as bênçãos de Deus sendo derramadas para nós todos os dias. A bondade, a tolerância. Deus tem sido tolerante, Deus tem sido paciente, Deus tem sido maravilhoso com todos. O juízo dele não será diferente para a casa de Deus. O juízo dele não será diferente se você é membro de carteirinha da igreja. O juízo não será diferente se você é batizado nas águas, se você fala 5, 6 línguas estranhas. O juízo não será diferente se você sabe cantar, não um, não dois, mas todos os hinos da harpa, de cor. O juízo não será diferente se você leu a Bíblia mais de 5 vezes e memorizou inteira. Não vai ser diferente para você. O juízo de Deus não vai ser diferente se você é dizimista fiel na casa do Senhor, se você oferta na casa do Senhor, se você canta no coral, se você possui ministério, se você toma a Santa Ceia. O juízo vai ser igual. Por quê? Porque Deus é um Deus justo. E Ele vai julgar a cada um segundo as suas obras. Salvação pelas obras?
Não, a gente vai chegar lá. O que Paulo vai dizer? Chegamos à conclusão, então, que não há um justo sequer, né? Diante de todas essas explicações. Mas quando alguém julga o outro, ele se coloca num patamar superior, que pertence somente a uma pessoa, né? É Deus. E Deus, Ele não aceita hipocrisia. Deus, Ele sabe que nós somos todos pecadores, mas pecadores que procuram todos os dias se arrepender. Pelo menos é isso que se espera. Pelo menos é isso que é pregado. Pelo menos é isso o que o pregador espera quando a mensagem é pregada? O que ele espera? Ele espera reflexão na igreja. Ele espera transformação. Ele espera arrependimento. Não porque ele está pregando, mas porque o Evangelho é poder. O Evangelho é poder. Nem que seja dessa pessoa estar na rua, num determinado dia, fazendo tempo que ele não vem na igreja, e ele se lembrar que um dia ele escutou uma coisa. Já é o poder do Evangelho fazendo ele se lembrar. A gente ora, toda vez que a gente for pregar, Senhor, que o seu Evangelho, para quem está prestando atenção, faça transformação. Que quando as pessoas estiverem ouvindo a pregação ou o estudo da sua palavra, elas sejam curadas, elas sejam visitadas, elas sejam aquecidas. Por isso é importante você ficar prestando atenção e não deixar que esse momento escape por um deslize, porque esse é o momento da bênção, é o momento da cura, porque o Evangelho é poder. Glória a Deus. É a única coisa que você pode dizer, é poder, é palavra. Amém? Somos todos pecadores, precisamos de perdão. O que as pessoas dizem aí fora? Não vou à igreja porque lá só tem hipócrita. Não é assim? A gente quer que as pessoas falem isso de nós? Não! Então, para isso, nós precisamos nos arrepender. Por que será que alguém chama outro de hipócrita? Porque certamente ele viu essa pessoa. Não fala palavrão aí não, hein? Não pode. Aí você está lá na feira, vê o cidadão. O mesmo que disse. Aí a pessoa fala, não vou mais. Não vou mais. Essa pessoa também é hipócrita. Porque ela não reconhece que ela também é pecadora. E aqui é um lugar para pecador? Sim ou não? Porque se nós já estivéssemos em condição perfeita, não estaríamos mais aqui. Então nós estamos no processo de santificação. Processo de santificação. Todos os dias Deus te santifica um pouquinho. Todos os dias Deus te alerta um pouquinho. Olha, perdoa. Olha, não fala isso. Olha, você tem que ser mais amorosa aqui. Olha, você tem que se segurar um pouco aqui. Você é muito estourada. Você é muito nervosa. Deus vai te cuidando, porque Ele não quer te perder. Amém? Por isso que é bom ouvir o Evangelho. O Evangelho lava a gente. Ele lava a nossa alma. Quem já foi revelado pelo Evangelho? Está sentado ali, está ouvindo, escuta o Evangelho ser pregado. Ele é revelado pelo Evangelho. É essa a missão do Evangelho, te revelar. O que são obras, então? O dia da ira vai ser um dia completo. Um dia que realmente vai separar o joio do trigo. Esse vai ser o dia reservado. Por isso que é ira sobre ira. E vai ser um julgamento público. Só imagina, tá? Imagina como vai ser público. Não vai ter o telão. Todo mundo fala, o telão vai estar lá, vai passar seus pecados. Não. Não vai ter o telão. Mas vai ser público. E cada um segundo a sua obra. Obra. O que é obra? Obra é o meu caráter. É o meu jeito de ser. É o que eu falo. As minhas escolhas, as minhas decisões, o que eu penso, o que eu faço, pelo que eu vivo, como eu sou no meu casamento, na minha casa, no meu trabalho, na igreja, como que eu lido com os pobres, como que eu lido com os desprezados, como que eu lido com aquele que foi afastado, como que eu lido com os presidiários, como que eu
essas serão as minhas obras. Sou eu, é o meu conjunto. Por isso que ninguém vai poder ser julgado no seu lugar. É o seu conjunto. E aí o Senhor fala que naquele dia, por isso que a gente sabe que não aconteceu, aquele dia Ele retribuirá cada um segundo as suas obras. Naquele dia, Ele vai retribuir, Ele vai galardoar pelo seu procedimento. O que é retribuir? É o resultado da sua caminhada, do seu juízo. Portanto, será um dia sem oportunidade para voltar. Não vai ter oportunidade para falar, deixa eu voltar lá em 2010 e corrigir. Deixa eu voltar lá em 2022 e corrigir aquele comportamento, Senhor. Não vai dar. Vai ser o momento final. É o que está valendo, é o que você já fez. Fez. Vai ser assim. No domingo, o pastor Vanderlei fez o apelo aqui e ele disse algo, né? Ele disse, olha, o importante é a decisão que tomamos em... Quem estava aqui ouviu? Em vida. É isso aí. Você está tomando decisão o tempo todo. Como assim o tempo todo? Não tem decisão difícil para fazer. Exatamente. É fácil e difícil ao mesmo tempo. Tanto no nível, vou matar alguém? Ou, como ou não como? Durmo ou não durmo? Falo ou não falo? Sento ou não sento? Tomo banho ou durmo sujo? São decisões pequenas, grandes. Você toma decisão o tempo todo. O tempo todo. Vou ficar na porta. Vou tomar água. Não quero mais tomar água. Vou ler. Não quero ler. Decisões. Ao ponto de decisões maiores. Não vou aceitar esse emprego. Ou vou sair. Quero mudar. Vou mudar de igreja. Vou mudar de cidade. Decisões grandes e decisões pequenas. Todos os dias, toda hora. Sim ou não? Mãe, deixa eu brincar lá fora? Não. É uma decisão. Decisões o tempo todo. Então nós vamos ser recompensados nesse momento final. O que estará valendo é o que eu já fiz em vida. Não vai sair diante de Deus ou sobressair diante de Deus se eu fui uma pessoa de alta posição social. Não vai sobressair diante de Deus se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou japonês, se eu sou pequeno, se eu sou grande. Não, essas coisas não virão à tona. E aí ele fala, o resultado para aquele que ama a verdade, ele fala, vai ser vida eterna, glória, honra e paz. Vamos dividir. Glória, vida eterna. Vamos começar por vida eterna. Alguém consegue explicar a vida eterna? No versículo 7, ele fala assim, quem perseverar fazendo bem, vai ser recompensado com vida eterna, glória, honra e paz. Vida eterna não quer dizer só que você vai viver para sempre. Mas vida eterna quer dizer que você vai ter comunhão com Deus para sempre. Falar com Ele. Livre acesso. Glória, ele falou que vai dar glória. Você vai poder participar da glória dele. É grande. Honra, você vai ser honrado por ele. E paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz que nunca nós sentimos aqui nessa terra e nunca sentiremos enquanto estivermos nela, porque essa paz só Deus pode nos dar. É uma paz que excede. Os outros, versículo 8, que tiveram aí, foram egoístas, desobedeceram a verdade e obedeceram à injustiça. Versículo 9 fala que para esses vai estar reservado o quê? Tribulação, angústia, virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Essa tribulação e essa angústia não foi vista ainda nessa terra. Tá bom? Então quando você fala assim, estou com uma angústia, não é essa angústia. É uma angústia tão profunda que é incapaz de eu explicar e você entender. Eu não consigo explicar o tamanho dessa angústia e você também não vai conseguir entender, porque graças a Deus ela nunca foi sentida, ela só
vai estar reservada para o último dia. Tanto é que ela será tão grande que haverá ranger de dentes. Então, sabendo disso, não há uma comprovação bíblica, com todo respeito, que exista o purgatório. Tá? Não tem. O que é o purgatório? É um estado intermediário, onde a pessoa ela tem a oportunidade de ainda se santificar e ter um encontro com Deus. Não tem. Também a alma não vai ser destruída. A alma ela vai estar bem consciente nesse dia, bem viva. E não vai ter meio termo. E o tempo é hoje. E o juízo começa após a morte para todos. Então, fechou o olho, o juízo já começa. Assustador, eu sabia. É assustador. Me trouxe muita reflexão falar sobre essa palavra. E aí, Paulo quer dizer aos romanos que esse seja o alvo da vida de vocês. Buscar, fazer e permanecer no bem. O bem. Aí ele fala, é hoje a decisão. Tanto para o judeu, quanto para o gentil. Critério. Qual que é o critério então? Para eu estar ali aprovado diante de Deus. A minha perseverança em fazer o bem. A minha perseverança em ter um bom caráter. A minha perseverança em tratar bem aqueles que estão ao meu redor. Em resumo, a minha perseverança no Evangelho. Porque o Evangelho é tudo isso. Certo? Agora, aqueles que querem permanecer sendo egoístas, seguir a injustiça, desprezar o ensino de Deus, desprezar as oportunidades que Deus dá para você corrigir algumas coisas, para você voltar atrás em outras. Essas pessoas, para elas, é a tribulação e a angústia. No versículo 12, desculpa, estou pulando aqui. Mas então a gente pensa, a salvação, ela é pelas obras? Não. É pela? Salvação é pela? Fé. Graça, fé. A fé que traz a salvação é a fé que conduz ao arrependimento, à mudança, ao caminho correto e a perseverar nas boas obras. Então você só persevera nas boas obras se você tem fé. E você só tem fé se você tem arrependimento. Então você não faz boas obras para ser salvo. Você primeiro é salvo. E aí você faz boas obras. Deu para entender? Então, é fácil reconhecer alguém pelo seu fruto. Não foi isso que Jesus falou? Olha o fruto, igreja. Olha o fruto. Serão salvos por serem bonzinhos? Não, tem muita gente boazinha que não vai ser salva, porque está agarrada nas boas obras, como os judeus estavam na lei. Olha, eu sei que se eu fizer o bem, se eu ajudar os pobres, aquele último dia Deus vai ter uma dosinha de mim, porque assim, poxa vida, né? Olha quanta gente eu ajudei. Eu fui uma pessoa legal, eu nunca matei ninguém, nunca roubei. E outra, eu de vez em quando lia também a Bíblia, orava Pai Nosso toda noite. Preciso de ir na igreja. Eu tenho Jesus, eu já falo com Jesus todo dia. Rezo. Tenho os meus santinhos. Gosto deles. Ganhei. Não vou me desfazer. E também tem aqueles que falam, não. O meu tataravô me ensinou assim. Depois veio a geração da minha bisavó, minha avó e eu agora e o meu filho, e vamos morrer assim. Aprendemos assim, vamos morrer assim. Duro coração impenitente, coração teimoso, coração que fica patinando, ele vê que não tem resultado, mas ele fica ali patinando, nas mesmas decisões, nos mesmos pensamentos, nas mesmas obras. Ou seja, tanto o gentio quanto o judeu tem obra, e cada um vai ser julgado pela obra. Vai ser salvo pela obra? Não. A obra é o resultado da salvação. De
fácil? Complexo? Deu para entender? Ninguém fala? Vou entender que sim, né? Vamos lá. Então, através de Cristo, da fé em Cristo, nós somos movidos à mudança. Mudança de trajeto. E a salvação produz obras e frutos. Ela é a base. A fé verdadeira, ela muda o coração da gente, né? E Deus vai reconhecer você pelo seu fruto. Deus vai te reconhecer e te julgar pelo seu fruto, pelo seu bom procedimento em todo lugar que você colocou a planta dos seus pés. Somos chamados para perseverar, não para fazer o mal, mas para fazer o bem, buscar a oportunidade de fazer o bem. Não é só assim, eu sou uma pessoa que faço o bem. Não, busca a oportunidade para fazer o bem. Posso te ajudar? Posso te aconselhar? Posso orar por você? Vai na casa de alguém, está vendo que a situação está precária? Por que já não faz um mutirão e já leva, já resolve? Olha, estou vendo que você está precisando disso. Você busca a oportunidade para fazer o bem. Nós temos muitos cristãos que fogem da oportunidade de fazer o bem. Fogem. Não vou não, porque não vai começar a pedir, aí já vai ficar uma constância, e aí vai ficar mal acostumado. Não vou orar não, tem que caminhar sozinho. Não vou fazer campanha para ele não, porque tem que caminhar sozinho. Deixa eu me esconder aqui outra ligação pedindo oração, pelo amor de Deus. Mas aqueles que têm boas obras, eles procuram, eles ficam procurando. Onde eu vou ser útil hoje? Onde? Para quem? Para quem eu vou ser útil hoje? Através de uma mensagem de um celular, através de um bom dia, através do que eu posso fazer para melhorar a vida de alguém hoje? Esses são os buscadores de oportunidade. Amém? É fácil ser buscador de oportunidade? Não, porque a gente tem os nossos afazeres. Não é verdade? Mas o Senhor fala, busca a oportunidade de fazer o bem. Busca, olha, observa. Não é para você entrar na igreja e ver uma pessoa sentada do seu lado, maltrapilho, chorando, e você sair como se nada aconteceu. Você não percebeu. Você não percebeu. Ou você não quis perceber. Busca a oportunidade. Deus está ocupando, quando a gente busca a oportunidade de fazer o bem, Deus está ocupando o primeiro lugar na nossa vida. Ele está sendo a nossa prioridade. Perguntas que a gente tem que fazer todo dia para relembrar nosso coração. Coração, eu creio em Deus de todo o meu coração mesmo. São perguntas que você tem que fazer todo dia para você, sabia? Eu creio mesmo, não tenho dúvida. Se tiver, Senhor, tira toda dúvida. Eu quero crer de todo o meu coração. Segunda pergunta, eu creio em Jesus como Filho de Deus? Ou eu me acostumei, aprendi na catequese e assim vai? Jesus é o Filho de Deus, morreu por mim. Eu creio nisso de fato? Eu creio que eu sou pecador, eu reconheço isso. Essa mensagem é para mim? Ou eu vou chegar em casa e vou falar, você faltou, era para você. Só que Deus sempre, Ele tem endereço todo dia para todo mundo. Não é? Nunca você vai chegar aqui e falar assim, hoje a palavra não falou comigo. Vai ter uma parte da palavra, nem que seja bênção apostólica. Deus fala com você. Tem irmãos que às vezes, no finalzinho, Deus fala assim, e Deus te concede uma semana de paz. Senhor, é tudo que eu preciso, Pai. É uma semana de vitória, eu quero. Deus já falou com você, era o que você estava precisando, não o que você estava querendo. Eu creio que a salvação é só por Jesus? Eu creio nisso? Ou eu ainda estou apegada a rituais, a mesmices, a leis, a costumes, agarrada em costumes, sendo que só Jesus me salva, só Jesus me liberta, só Jesus tem poder de apagar o meu pecado. Só Jesus. E o mais importante, eu creio na ressurreição dos mortos? Eu creio que no dia do juízo final, as pessoas que morreram em alto mar, elas vão
ser devolvidas? Eu creio nisso. Já parou para pensar que no dia do juízo final, o mar vai devolver os seus mortos? Os sepulcros vão se movimentar, os ossos vão se juntar, e onde não tinha osso vai se formar. Pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial vai estar lá. Soldados que foram mutilados, morreram, desapareceram, vão aparecer. Já pensou esse dia? Já pensou nesse dia o mar devolvendo uma multidão? Tremendo. Tremendo. Você crê nisso? O resultado dessa fé tem que resultar em obra. Então não adianta você falar, crer e não ter obra. As coisas têm que caminhar juntas. Assim todos que pecaram, versículo 12. E aí a gente termina, né, gente? Vai dar tempo, meu Deus. Porque todos os que sem lei, 12, pecaram sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Por quê? Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Quem entendeu, diga amém. Amém. Daí até um trava-línguas, né? 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Veja só. Vamos lá então, rapidinho. O judeu ele tinha conhecimento do quê? Do Antigo Testamento. O que tinha na mão dele? Os 10 mandamentos. Certo? Então ele tinha experiência do tempo passado. O gentio ele não tinha esse conhecimento, não tinha nada. O que ele tinha? O conhecimento natural. O que é o conhecimento natural? O que eu falei no início, o julgamento moral. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Mas não preciso aí da lei para eu, entrar. Só que o que o Senhor está falando aqui, ok, tem muita gente que, você já deve ter ouvido falar o seguinte: os indígenas vão ser salvos porque eles não têm o conhecimento, ou os indígenas vão ser condenados. Quem já ouviu? Eu já ouvi falar, coitado dos índios. Quando eu era criança, eu falava, meu Deus, coitado dos índios, né? Não! Paulo está dizendo que cada um vai ser julgado conforme o conhecimento que recebeu. Você não vai ser julgado por algo que você não conheceu, por algo que você não recebeu. Deus é justo. Amém? Amém. Não é bonita essa parte? Gente, Deus ele vai usar o critério, o que você aprendeu nos seus 90 anos. E é isso que Ele vai usar para te julgar. Ele não vai cobrar de você algo que você não aprendeu, você não entendeu, ninguém te explicou. Amém? Os 10 mandamentos são a vontade de Deus, não é verdade? A gente lê lá, não matarás, não furtarás. E é pela lei que eu entendo quem é Deus. É pela lei que eu entendo o que Ele gosta, porque é a expressão da santidade de Deus. Os judeus receberam essa lei de forma detalhada. Então eles vão ser julgados pela lei. Peraí, você aprendeu, amigão. Você estava lá. Você recebeu a tábua dos 10 mandamentos. Você viu os milagres. Você viu os sinais. Eles serão julgados pela lei. Os gentios, eles possuem conhecimento inato. Deus é santo, conhecimento básico. Pecaram e sabiam que estavam pecando. O gentio, ele fazia o errado e sabia que era errado. Matar, sabe que é matar errado, mas fazia o errado. Ele também vai ser julgado por isso. Apesar de não ter a lei, mas ele sabia que era errado, moralmente falando, mas ele fez, vai ser julgado pela luz que ele recebeu. Nem que seja o vovozinho dele falando, não mate. E lá na vida dele ele matou, sabendo que é errado. Nunca conheceu o testamento, nunca conheceu os 10 mandamentos. Vai ser julgado pela luz que recebeu. Ai, Carol, quer ser ignorante. Não. Deus está te dando um presente de você entender como Ele é.
os atributos dele, como ele é maravilhoso, como ele vai te recompensar, como ele já te ama. O que é perecer quando a Bíblia fala? Eles vão perecer. As pessoas pensam assim, vão morrer, vão virar pó. Não, perecer. Aqui tem um significado de rejeição. Eles serão rejeitados. Nunca vos conheci. Os judeus se orgulhavam porque eles receberam a lei e iam aos sábados nas sinagogas e todo sábado lia a lei. Privilégio. Vocês vão fazer um paralelo com vocês agora, tá? A gente vai fazendo um paralelo entre o judeu e a gente. Judeu recebeu a lei de Deus e tinha a oportunidade de ir na sinagoga todos os sábados ouvir a leitura da lei. Depois, a lei era escrita em papiros e era guardada nos armários. O culto começava na sinagoga no sábado. Os homens entravam e se sentavam, as mulheres ficavam na galeria. Elas não podiam participar. Vamos imaginar a igreja da sede? Os homens ficavam todos sentados embaixo e as mulheres em cima. Elas não podiam participar. E um assistente lia os 10 mandamentos e lia um versículo do dia. Então, era um privilégio para eles. Os gentios não tiveram isso. Nós temos o Antigo Testamento, temos o Novo Testamento. O critério vai ser maior para nós. Porque nós temos mais conhecimento do que eles. Todo dia. Se a gente não está aqui, a gente está ouvindo uma pregação no YouTube. Se a gente não está no YouTube, a gente está no rádio. Se a gente não está no rádio, alguém está com a gente, manda um WhatsApp para a gente. Hoje o Evangelho alcança quem é possível alcançar. Por isso que nós somos indesculpáveis. Não vai ter desculpa, Senhor. Eu não vi. Não vi. Que horas? Aí o Senhor vai falar, sabe aquele dia, no dia 17 de janeiro de 2023, que você estava sentado lá no culto do Caminho a Cristo Pereira, tinha X pessoas, tal pessoa estava falando, foi lido isso. Ele vai trazer a memória. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos das pessoas, Ele vai julgar os nossos segredos. Por que Jesus? Por que Paulo falou, Jesus vai julgar? Porque se fosse Deus, Deus estava aqui na terra com a sua santidade? Não. O anjo viveu o que nós vivemos? Não. O único capaz e justo de julgar, que sentiu a dor na pele, é Jesus. Então Jesus vai ser o juiz. Deus arrumou certinho para ninguém abrir a boca naquele dia e falar, Deus, peraí, o senhor está me julgando, mas o senhor é santo, o senhor nunca pisou lá. O senhor não foi Jesus. Jesus andou aqui, sofreu aqui, tribulação, sangue, dor, desprezo. E Ele vai revelar os segredos do nosso coração, especialmente aqueles que eram moralmente fiéis. Aqueles que praticavam a lei, aqueles que não praticavam. E Ele fala, eu não vou julgar por uma verdade qualquer. Eu não vou te julgar pelo livro de um santo qualquer. Ele está falando assim, o meu evangelho vai te julgar. Vai ser julgado por Jesus, meu evangelho. Amém? Amém. Então Ele fala, justo não é aquele que ouve. Justo é aquele que pratica. Então, portanto, a gente não precisa falar, olha, eu bato carteirinha na igreja, estou sempre lá. A pergunta especial é, isso rumina no seu pensamento? O que é ruminar? Quem já viu uma vaca ruminando? O que é ruminar, gente? Mastigar a segunda vez. Mastiga, finge que engole, retorna. Mastiga de novo, finge que engole, retorna. Até o alimento ficar bem aprazível e poder descer sem arranhar. Amém? Isso é ruminar. É o mesmo que a gente tem que fazer com o Evangelho. Peraí, não entendi muito bem o capítulo 2 não. Vou lá, ruminar. Vou ruminar, voltar, ruminar, até ele tá bom e eu engolir. E eu poder... Quando eu sei que o capítulo tá bom? Quando eu estou apta para explicar o capítulo. Amém? Amém. Vamos lá. Indo para o final, prometo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós temos uma consciência já gravada no nosso coração.
E aí, no versículo 17, ele diz assim: mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina aos outros, não ensina você mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os ídolos do templo? Você que se gloria na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Resumindo aqui, um grande resumo. Eles falavam só, é pecado idolatrar, mas na calada da noite, eles iam lá no templo, roubavam os ídolos, porque valia dinheiro. Só Deus podia ver isso. É pecado adulterar, mas na calada da noite, eles iam nas casas de prostituição. Mas no sábado estavam lá, escutando os 10 mandamentos. Paulo estava falando com eles: olha, o que vocês ouvem, vocês precisam praticar, vocês não podem ser hipócritas. De vocês veio a descendência de Davi, não é porque veio de vocês que vocês podem ter privilégios. Jesus não dá privilégios, Jesus não tem acepção de pessoas. E Jesus encontra esse judaísmo quando ele vem. E aí no versículo 5 ele fala: a circuncisão tem valor se você pratica a lei. E aí ele entra na circuncisão. Por quê? E aí a gente termina. A humilhação do gentil, o judeu falava assim para ele: peraí, amigão, eu sou privilegiado aqui, eu sou escolhido aqui, da minha descendência que vem Jesus. E detalhe, aos 8 anos a circuncisão. E detalhe, todos os judeus foram circuncidados. Vocês não são, portanto vocês não são merecedores. Aí Paulo está falando, veja só, o que é a circuncisão, gente? A circuncisão era uma cirurgia no órgão genital masculino, era um sinal. Esse é judeu, esse é de Deus, esse é separado, esse é ungido, esse é separado para mim. Quem não tinha era impuro, certo? O que Paulo está falando? Gente, não adianta nada vocês serem circuncidados fisicamente, mesmo que Abraão tenha sido, mesmo que você tenha vários exemplos. Essa aliança simboliza muito mais do que uma cirurgia. Essa aliança simboliza conversão, essa aliança simboliza submissão. Essa aliança simboliza para vocês, essa cirurgia, na verdade, não tem que acontecer fisicamente, ela tem que acontecer no seu coração. O seu coração precisa ser circuncidado. O que é circuncidar? É cortar. O seu coração precisa ser, assim, tirado e encapado novamente com as coisas de Deus. O incircunciso julgará o circunciso. O que Deus está falando aqui? Naquele dia vai ser um dia de surpresas. Aquele que a gente julgava que não estaria, estará. E aquele que a gente julgava que estaria, não estará. Por isso que vai ser um dia de muita surpresa. Pessoa que se circuncidou, a verdadeira circuncisão não é física. A verdadeira circuncisão é do coração. A lei sozinha então não convence, não transforma. Só o Espírito pode fazer. Só o Espírito pode trazer o arrependimento. Amém? É isso. Esse é Romanos 2. Sejam bem-vindos. Vou dar uma tranquilidade. A partir do capítulo 3, Paulo começa a dar a solução, tá bom? Por enquanto, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele está apontando todo o cenário, tudo que precisa ser mudado. No capítulo 3, ele vai apresentar a graça. Amém? Quem entendeu de verdade, levanta a mão. Quem tem dúvida, me procure, não agora, mas depois, para a gente tirar a dúvida, tá bom? Quem está apto para explicar esse capítulo em casa? Gente, não, né? Ó, o irmão Florencio ali, ó, está apto para
explicar esse capítulo em casa. Se você tem vergonha de explicar, escreve. Chega em casa e fala assim, deixa eu escrever enquanto está ali, está aqui, na minha mente. Escreve e memoriza. Amém? Deus abençoe vocês. Manda ali eu também Compartilha. Compartilha o vídeo, gente. Está sendo gravado para o crescimento do Evangelho. Para que ninguém seja assim, desculpa, Senhor, eu não ouvi. Olha, um dia chegou um link do Caminho em Cristo para você lá no grupo. Você assistiu. Amém? Deus abençoe, irmãos.